Bem, olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, né, que é referente às revoluções burguesas. E uma das revoluções burguesas que mais chamam a atenção na história é a Revolução Burguesa chamada de Revolução Industrial. Então, no caso, houve a substituição, né, da mão de obra braçal para a mão de obra da maquinofatura. Então, e o processo todo que teve início na Inglaterra, ele vai ganhar cada vez mais força e é o que nós vamos ver hoje dentro do nosso conteúdo aí. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, né, falando sobre esse período aí tão impactante na história da humanidade, que entra para a história conhecida, né, como Revolução Industrial. Então, quando nós falamos em Revolução Industrial, a imagem aí já deixa bem claro, né, o que nós estamos falando. Então, no caso, o que foi a Revolução Industrial? Né, foi uma transformação gigantesca no modo de vida, né, das pessoas que viviam principalmente na Inglaterra, e depois essa onda de indústria, né, vai passar a dominar toda a região da Europa, né, principalmente os países que, né, vão se desvencilhar das amarras, né, da nobreza, entre outras questões. Bem, então vou começar a falar um pouquinho aqui com vocês, né? Então a imagem já deixa bem clara, né, a questão da metalurgia, né? Lá atrás dá para ver algumas embarcações. Então, no caso, nós teremos uma mudança profunda depois da Revolução Industrial. Bem, então vamos começar aqui, né? Então, para a gente ter uma contextualização. Então, antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual. Daí o termo manufatura. No máximo, com o emprego de algumas máquinas simples. Dependendo da escala, grupos de artesãos faziam de toda, eles participavam de toda a cadeia produtiva. Então, desde, né, do plantar, do colher, né, do descaroçar a pluma, né, do algodão e até a produção do tecido e até mesmo chegar à sua comercialização. Então, no caso, né, então, com o passar do tempo, né, esse modo de trabalho ele vai se tornando muito menos lucrativo, né? Então, com isso, né, com principalmente as reformas depois, né, do governo da rainha Elizabeth I, a Inglaterra vai conseguir reunir recursos, né, para conseguir investir em novas tecnologias. Então, no caso, também os cercamentos das terras comunais vão ser representativos, né, nessa mudança, principalmente por conta que os antigos camponeses eles não tinham mais o controle dos meios de produção das ferramentas e também, né, da mão de obra, ou desculpa, da matéria-prima. A única coisa que eles tinham o seu controle era a mão de obra. Então, no caso, então com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para o seu patrão, na qualidade de empregado ou operário. Então, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar as máquinas que pertenciam aos seus donos e não a eles mais. Então, o trabalho realizado com as máquinas, né, ficou conhecido como maquinofatura. Então, no caso, as máquinas, né, elas vão começar a produzir grande parte, né, daqueles artigos, e isso vai fazer, né, com que, né, no caso, haja uma grande mudança naquele cenário político e econômico. Né, então, em esse momento, né, essa passagem marcada a um ponto, né, de culminante, né, como a evolução tecnológica, econômica e social que vinha no processo na Europa desde a Baixa Idade Média, com a ênfase nos países onde a reforma protestante tinha conseguido destronar a influência da Igreja Católica, como a Inglaterra, a Escócia, os Países Baixos, a Suécia. Então, nos países fiéis ao catolicismo, a Revolução Industrial ela demorou um pouquinho para eclodir, então ela eclodiu de uma forma mais tardia. Em geral, né, em um esforço declarado de copiar aquilo que se fazia nos países mais avançados tecnologicamente, no caso, né, os países protestantes. Então, nós já falamos do protestantismo lá no sétimo ano, e uma base do protestantismo é a questão da valorização do trabalho. Então, o trabalho ele produz riqueza, e não mais a questão da quantidade de metais preciosos que um reino tinha. Então, isso vai fazer com que os países que iniciaram o processo da Revolução Industrial durante
nessa reforma protestante, eles vão ter muito mais vantagem do que os países que ainda não estavam, né, nesse patamar ou nessa organização social. Então, de acordo com a teoria de Karl Marx, a Revolução Industrial iniciada na Grã-Bretanha integrou um conjunto das chamadas revoluções burguesas do século XVIII, responsável pela crise do antigo regime, na passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Então, os outros dois movimentos acompanhados são, no caso, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que, sobre a influência dos princípios iluministas, assinalam a transição da Idade Média para a Idade Contemporânea. Né? Para Marx, o capitalismo seria o produto da Revolução Industrial e não a sua causa. Então, quando nós pegamos essa parte aí desse filósofo, no caso Karl Marx, ele vai dizer o seguinte, que na história, né, nós temos a superação de um momento por outro, né, de uma era por outra. Então, e o que determina essas transformações é exatamente a capacidade do homem produzir riqueza. Então, a partir da produção de riqueza é que o homem vai modificando a sua realidade, e quando ele modifica a sua realidade, né, ele vai transitar. Então, no caso, ele vai dizer, de uma certa forma, ele diz que o homem ele saiu do feudalismo e caiu na Idade Contemporânea. Na verdade, entre esses dois períodos, nós tivemos a Idade Moderna, que é o período do desenvolvimento, né, do capitalismo comercial, no caso, baseado pelo mercantilismo que nós também já falamos antes. Né? Então, no caso, o que é o capitalismo comercial? A partir dos produtos vindo das colônias. Né? Então, a captação de ouro, de prata, de metais preciosos, de pedras preciosas. Já na visão do Adam Smith, né, que vai começar a dizer o seguinte, que a riqueza ela é derivada da capacidade da nação em produzir riqueza. Então, a partir da sua obra, que é chamada As Riquezas das Nações. E o confronto entre essas duas ideias é o seguinte, então, no caso, né, para o Adam Smith, né, os países modernos vão começar a produzir industrialmente e controlar o mercado, a partir da livre iniciativa. Já para a visão do Karl Marx, né, então, o Estado deveria tomar conta desse centro produtivo, mas isso vai entrar no conflito que nós vamos dar um pouquinho mais para frente. Bem, então, com a evolução do processo, né, no plano da relação internacional, no século XIX foi marcada pela hegemonia mundial britânica, um período acelerado do progresso econômico-tecnológico da expansão colonialista, das suas primeiras lutas das conquistas dos trabalhadores. Durante a maior parte do período, o trono britânico foi ocupado pela rainha Vitória. Tanto é que esse período é denominado de período vitoriano, né, de 1834 a 1901, razão pela qual a dominação da era vitoriana, ao final do período, a busca por novas áreas de colonização e descarregar os seus produtos, né, maciçamente, né, produzidos na Europa. Então, produziu uma acirrada disputa entre as potências industrializadas, causando diversos conflitos e um crescente espírito armamentista, no caso, culminando na Primeira Guerra Mundial de 1914. Então, a Revolução Industrial aconteceu primeiramente na Europa devido a três fatores. O primeiro, os comerciantes, os mercadores europeus eram vistos como os principais manufaturadores, né, do comércio do mundo, detendo ainda a confiança e a reciprocidade dos governantes quanto à sua manutenção na economia dos seus fatores. Então, no caso, as primeiras indústrias elas eram manufaturadas, então era a questão da manufatura, do sistema manufaturado, né? Então, os produtos feitos à mão. E esses donos dessas fábricas arcaicas, eles vão contar, né, com o apoio da nobreza, principalmente dos reis naquele momento, que se interessavam muito por essa ascensão econômica naquele momento. Então, a existência disso vai fazer com que nós tenhamos a segunda parte aí, que é a existência de mercado de expansão de produtos, né, tendo como a Índia, a África, a América do Sul, a América do Norte, né, sido integradas ao esquema de expansão econômica europeia. Então, no caso do sistema de colonização, né, então esses produtos vão ser inundados pelos produtos industrializados, principalmente da Inglaterra, né, e eles vão se tornar, né, meros consumidores, né, desses produtos finalizados, vendendo matéria-prima, commodities, né, que são os produtos in natura.
Então, a terceira, o contínuo crescimento de sua população que referia, né, que oferecia um mercado sempre crescente de bens manufaturados, além de uma reserva adequada, né, e posteriormente excedente de mão de obra. Então, nós vamos ver, principalmente na Inglaterra, por conta do cercamento das terras comunais, as cidades serão praticamente invadidas, né, pelos camponeses que perderam as suas terras, né, no campo. Isso vai fazer com que, né, vai fazer com que essas pessoas busquem refúgio na cidade, tornando a cidade cada vez mais populosa e dando a vantagem aos grandes industriais dessa mão de obra abundante. Então, muitas pessoas precisando de trabalho e pouco trabalho sendo oferecido. Isso gerava uma concorrência muito grande entre os trabalhadores. Bem, então aqui nós temos, né, uma imagem mais ou menos das primeiras indústrias, né? Então ainda não era esse avanço tecnológico tão amplo que nós temos, né, a partir do século, na metade do século XVIII, começo do século XIX, com os adventos de novas tecnologias. Então, no caso, o pioneirismo inglês. Então, o que proporcionou essa vantagem, né, aos ingleses? Então, o que os ingleses eles tinham que fizeram com que eles tivessem uma vantagem significativa durante o processo da Revolução Industrial? Então, o Reino Unido foi o pioneiro no processo da Revolução Industrial, né, por conta de diversos fatores. O mais importante, então, pela aplicação de uma política econômica liberal desde os meados do século XVIII, antes de uma liberalização econômica, as atividades industriais e comerciais estavam assim, cartelizadas pelo régido sistema, né, das guildas. Então, razão pela qual a entrada de novos competidores e as inovações tecnológicas eram muito limitadas. Então, com a liberação das indústrias e do comércio, ocorreu em um enorme processo tecnológico e um grande aumento produtivo em um curto espaço de tempo. Então, no caso, com as reformas, né, que foram causadas por conta da revolta puritana, a Revolução Gloriosa, entre outras, a Inglaterra foi obrigada a abrir as portas para novas mudanças tecnológicas, né, principalmente as máquinas, e que nós vamos ver como é que isso funciona. Bem, então, o processo de enriquecimento britânico, né, adquiriu maior impulso após a Revolução Inglesa, que forneceu ao capitalismo a estabilidade que faltava para expandir e os investimentos e ampliar a sua lucratividade. Então, no caso, o que a Revolução Inglesa tem a ver com isso? Então, a Revolução Inglesa ela vai permitir que os capitalistas, que os empresários conseguissem, né, investir cada vez mais. Então, a questão do protecionismo, né, da entrada de produtos estrangeiros, o monopólio, entre outros, vai fazer com que a Inglaterra ela fortalecesse o seu mercado interno. Quando ela se tornasse forte internamente, ela iria partir, né, para os mercados estrangeiros, no caso, né, os mercados na América do Sul, na América do Norte e na Ásia. Então, no caso aqui também, nós temos que levar em consideração que a Grã-Bretanha, ela firmou vários acordos comerciais vantajosos com outros países. Um desses acordos foi o Tratado, né, de Methuen, né, então celebrado com a decadência, né, da monarquia absolutista portuguesa em 1703, por meio do qual conseguiu taxas, taxas preferenciais para para os seus produtos, né, para entrarem em Portugal. Né? Então, no caso, eles vão criar o protecionismo dentro da Grã-Bretanha. Então, eles vão conseguir vender os seus produtos em Portugal mais barato e eles vão comprar os produtos de Portugal cada vez mais caros. Isso vai acabar respingando no Brasil, levando em consideração que o Brasil ele tinha uma grande influência, né, da cultura inglesa, principalmente a dependência, né, dos seus produtos. Então, a Grã-Bretanha ela possuía uma grande reserva de ferro e de carvão mineral em seu subsolo. Então, principais matérias-primas utilizadas neste período. Então, eles vão dispor de uma mão de obra em abundância, desde a lei do cercamento das terras, que nós já comentamos antes. Então, que provocou o êxodo rural. Então, os trabalhadores dirigiam-se para as cidades, né, para os centros urbanos,
a busca de trabalhos nas manufaturas. Então, a burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, adquirir matérias-primas e máquinas e contratar cada vez mais trabalhadores. Então, no caso, né, o acúmulo de capital devido a essas leis que favoreceram o comércio dos ingleses junto aos portugueses vão ser fundamentais para que ele se tornasse, né, essa grande potência econômica que vai, né, eclodir entre o século XVIII e o século XIX. Então, para ilustrar a relativa abundância de capital que existia na Inglaterra, pode-se constatar que para a taxa de juros no final do século XVIII era de 5% ao ano. Já na China, onde praticamente não existia progresso econômico, a taxa era de cerca de 30% ao mesmo período. Então, no caso, né, a Inglaterra ela tinha muito capital acumulado, e esse capital acumulado iria significar, no caso aí, a possibilidade de financiar cada vez mais essas novas tecnologias, né, para que a economia local ela se desenvolvesse cada vez mais. Né, então aqui, né, nós temos uma imagem, né, dessas transformações e um dos pontos principais, né, do pioneirismo inglês, no caso, a sua riqueza no subsolo, no caso, o carvão e o ferro para a produção das máquinas. Então, e a revolução tecnológica? Então, a primeira máquina a vapor foram construídas na Inglaterra durante o século XVIII. Retiravam água acumulada nas minas de ferro e de carvão e fabricavam tecidos. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito e os lucros dos burgueses, donos das máquinas, donos das fábricas, cresceram na mesma proporção. Por isso, os empresários ingleses começaram a investir na instalação das indústrias. Então, no caso, houve uma mudança significativa no modo de produção, principalmente com a introdução do vapor. Então, as máquinas que antes contavam com a força de trabalho manual do trabalhador, do operário, ela vai começar a ser movida por uma força energética cada vez mais forte. Essa força energética era o vapor, né? Então, você aquecia uma caldeira, né? Então, ela deixava escapar um pouco desse vapor para que esse vapor ele fizesse, né, o caso da força motriz, transformando vapor em força de trabalho, movimentando uma manivela. E isso vai gerar a força de trabalho para a produção, né, industrial. O primeiro uso dessas máquinas a vapor foi para retirar a água das minas, mas depois essas máquinas, né, elas vão ser usadas para mover, né, no caso os teares, e isso vai fazer com que, né, as máquinas, né, as fábricas produzissem cada vez mais com menor, né, com menor custo. Então, nesse caso, as fábricas vão se espalhar rapidamente por toda a Inglaterra e provocaram as mudanças tão profundas que os historiadores atuais chamam aquele período de Revolução Industrial. Então, o modo de vida e a mentalidade de milhões de pessoas se transformaram numa velocidade espantosa. Então, o mundo novo do capitalismo, da cidade, das tecnologias, das mudanças incessantes triunfou. A máquina a vapor bobeava água para fora das minas de carvão e também era feita, né, para a produção desse tecido. Então, no caso, né, esse momento aí, ele é um momento de grande entusiasmo, né, principalmente na Inglaterra, por conta do avanço tecnológico e por conta de cada dia, eles conseguirem dar um novo emprego à máquina a vapor, que no primeiro momento era para bombear a água das minas, e depois essa mesma máquina vai fazer com que os meios de transporte se tornem cada vez mais rápido e cada vez mais eficientes, cortando a Inglaterra cada vez mais rápido, fazendo com que as distâncias se diminuíssem, né, de uma forma drástica. Então aqui nós temos uma comparação bem simples de um tear manual, né, para uma máquina a vapor. Então, o trabalho desprendido, né, para que o tecido fosse realizado numa máquina manual era muito maior que uma máquina a vapor. Então, a produtividade também vai ser algo espantoso. E isso vai levar, principalmente, às mudanças, né, na forma de se trabalhar, né, nesse momento. Né? Então, isso vai ser significativo dentro dessa nova sociedade que começa a surgir a partir da Revolução Industrial. Bem, então, um outro ponto importante aí é que eles vão empregar a máquina a vapor no meio de transporte, no caso chamado, né, os trens.
a questão da carruagem de ferro, né? Então, as carruagens, antes da... As carruagens movidas a cavalo, ele chegava no máximo a 12 quilômetros por hora. Qual o maior problema? Que dependendo da distância, esses cavalos eles ficavam cansados e os viajantes eram obrigados a parar ou ter os seus cavalos trocados por outros cavalos descansados para dar continuidade. Já a máquina a vapor, ela tinha uma velocidade média de 45 quilômetros por hora, podia seguir centenas e centenas de quilômetros. Então, no caso, a Revolução Industrial, né, ela tornou o mundo cada vez mais rápido e diminuindo as distâncias. Hoje, quando você fala em uma quilometragem de 45 quilômetros por hora, é algo que para nós parece algo insignificante. Mas no início do século XVIII, né, ali, as viagens, elas no máximo acontecia, como foi colocado aí, em torno de 12 quilômetros por hora. Imagina você chegar a 45, praticamente você triplicou, você quase quadriplicou a velocidade, né, média das viagens. Então, isso vai fazer com que as distâncias diminuíssem, né, significativamente. E principalmente também por conta, né, do transporte de mercadorias que ficam cada vez mais, né, ágeis. Então, com as máquinas, né, substituindo a força do cavalo, houve uma convenção em medir a potência dos motores em HP, que em inglês quer dizer horsepower, né? Ou, trazendo para o português, é cavalos de potência. Então, quanto mais cavalos de potência o motor tinha, ou ele tem, mais forte ele é. Então, ele pode carregar mais peso ou ele pode atingir uma velocidade cada vez mais significativa. Então, o início da Revolução Industrial está intimamente ligado a um pequeno número de inovações a partir da segunda metade do século XVIII. Na década de 1830, os seguintes ganhos foram obtidos na tecnologia da seguinte forma. Primeiro, nas indústrias têxteis. Então, a fiação mecanizada do algodão, alimentada por vapor e água, aumentou a produtividade do trabalhador um fator de cerca de 500 vezes. Então, o tear aumentou a produtividade do trabalhador em um fator de cada 40 vezes comparado com o método manual. O descaroçador, né, de algodão aumentou a produtividade de remover a semente do algodão por um fator de 50 vezes do que era feito antes. Grandes ganhos de produtividade também ocorreram na fiação de tecidos de lã e linho, mas não eram tão grandes quanto o algodão. Então, no caso, por que o algodão é esse boom da Revolução Industrial? Porque as pessoas precisavam consumir tecido. E a Inglaterra, como ela domina, ela começa durante o século XIX, né, século XVIII, século XIX, começa a dominar as regiões da Ásia, principalmente a Índia. Eles vão impor uma política onde os indianos não poderiam mais produzir os seus tecidos. E isso vai fazer com que os ingleses tenham um mercado cada vez maior para os seus produtos, fazendo com que esse mercado absorvesse toda a sua produção. E isso vai levar ao engrandecimento e também, né, o enriquecimento desses burgueses. Que nem quando ele está falando aí sobre a questão do encaroçador. Então, a pluma do algodão, quando ele sai da planta, ela está cheia de sementinhas. Então, o que precisava ser feito? Era preciso apertar essa pluma de algodão para soltar as sementes. Então, isso era feito manualmente. Com as máquinas, vai fazer com que a produtividade desse assim, no caso de descoraçar, de tirar o caroço do algodão, fosse significativo na sua produção, eliminando também as impurezas do algodão e tendo maior produtividade. E essas sementes, elas também eram usadas, né, para a produção de óleo. Né? No caso, antes do óleo de soja, né, nos Estados Unidos, era muito usado o óleo de algodão, né, para que houvesse o cozimento dos alimentos. E a gente vai falar um pouquinho aqui da máquina a vapor. Então, a eficiência dos motores a vapor aumentou de modo que eles usaram um quinto, chegando até um décimo do combustível, né, das primeiras máquinas. Então, a adaptação dos motores a vapor, né, no caso dos estacionários, né, o movimento rotativo, né, os tornou adequados, né, ao uso na indústria. Então, o motor de alta pressão tinha uma alta potência, peso
tornando-o adequado para o transporte. A energia do vapor sofreu uma rápida expansão após o ano de 1800. Então, a máquina a vapor, que já tinha sido idealizada lá por Leonardo da Vinci durante o século XVI, né? O Leonardo da Vinci tinha alguns projetos, né? Alguns desenhos que foram encontrados, né? De máquinas a vapor, mas essa máquina a vapor nunca foi colocada em prática. Só a partir, né, do século XIX, a partir de 1900, que a máquina a vapor vai ganhar o seu devido respeito. Bem, então aqui nós temos uma diferença de um tear manual, né, que dá para perceber muito bem como é que era feito essa produtividade. Então a trabalhadora, ela teria que mover essa roda manualmente, puxando e empurrando essa alavanca que era para empurrar a linha, trazer ela de volta, né, pegar mais linha, empurrar de volta. Então isso fazia com que o tecido era feito. Então isso demorava muito tempo, fazendo com que a produtividade, né, ela seria significativa, mas com o avanço do tear, né, a vapor, então a rotatividade dessas máquinas vão fazer com que o trabalhador, no caso as operárias, né, porque nós vamos ver durante a Revolução Industrial, né, nós teremos o emprego de muitas mulheres na indústria e como é que isso vai impactar, né, na produtividade e na quantidade de produtos oferecidos no mundo, né, principalmente por conta dos trabalhadores. Então, no caso aqui, essas trabalhadoras, elas vão produzir cada vez mais, né, desprendendo cada vez menos da força de trabalho. Né? Lógico, levando em consideração que quanto mais a máquina produz, menos trabalhadores eram necessários. E isso, né, faria com que houvesse uma grande onda de desemprego, mas nós vamos falar um pouquinho disso na próxima aula. Bem, então a fábrica de ferro também ela teve um papel fundamental, principalmente a substituição do coque por carvão, né, reduziu, né, bastante o custo do combustível para a produção de ferro guso e o ferro forjado. O uso do coque também permitiu a produção dos altos fornos, resultando na economia de escala. Então, no caso, o ferro forjado, né? Então ele sendo feito, ele sendo, né, fundido em altas temperaturas, vai fazer com que ele ganhe mais resistência e muito mais durabilidade. Então, no caso, o motor a vapor começou a ser usado para bombear ar, para propulsionar o ar e o combustível dentro das fornalhas, a partir da década, né, de 1750, permitindo um grande aumento na produtividade de ferro, superando a limitação a limitação da água, né, da potência da água, fazendo com que ele, né, ganhasse mais produtividade. Então, o cilindro de sopro, né, de ferro fundido foi usado pela primeira vez em 1760. Mais tarde foi aprimorado, tornando-se dupla ação. No caso, ele puxava o ar e empurrava para dentro com mais pressão. Então, que permitiu a temperatura chegasse e alcançasse a patamares cada vez mais altos, aumentando a produtividade e a qualidade desse ferro. Então, o processo de formação das poças, né, produziu um ferro de qualidade estrutural, né, e um custo menor de que os fornos fundidos. Né? O laminador era 15 vezes mais rápido do que, né, o martelado ferro forjado. Então, o sopro quente, em 1828, aumentou consideravelmente a eficiência de combustível de produção de ferro nas décadas seguintes. Então, no caso, o que isso significa? Então, quanto mais matéria-prima presente para a indústria, melhor era a capacidade dessa sociedade se organizar. Bem, então aqui nós temos, né, outro tipo de máquina a vapor, né, no caso, como se fosse um trator, que também vão ser usados para aumentar a produtividade no campo. Né? Então, o vapor vai se tornar né, a força que vai movimentar a Inglaterra, levando a Inglaterra a se tornar a maior nação até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, no caso, a Inglaterra como berço da Revolução Industrial. Então, e isso vai fazer com que a Inglaterra ganhasse esse lugar de destaque. Né? Então, aqui, só que a indústria, ela não foi, né, não teve os seus pontos só positivos. Também teve vários pontos negativos que nós vamos tratar no próximo tema. No caso, a poluição, a exploração do trabalhador e as revoltas dos trabalhadores por conta de melhores condições de trabalho.
Bem, gente, então acredito que tenha sido isso, né? Então agradeço a vocês aqui a paciência de estar aqui comigo até agora, né? Então espero que tenha ficado claro, né? Então agradeço a vocês, né? Então já vou deixando bem claro aqui, né? Então esse vídeo, né? Ele é um pouquinho mais curto, mas é por conta que o tema, assim, ele tem que ser muito mais debatido. Então, dentro de sala de aula, normalmente esse tema ele decorre um pouco mais de tempo por conta das explicações, por conta das respostas, das dúvidas, entre outras coisas. Isso vai ser isso vai ser plenamente, né, trabalhado um pouquinho mais além, né? E levando em consideração que a gente vai falar na próxima aula sobre a questão das consequências da Revolução Industrial e como isso vai interferir na sociedade global até o século XX. Bem, então, agradeço a todos aí. Precisando de alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, né, as dúvidas que não ficou claro na explicação. A questão também, algum tema, alguma sugestão de tema também, é só deixar aqui embaixo que eu providencio, né? Então, deixando também o like aí, que é importante, né, para nós, né, continuarmos o nosso trabalho aqui. Então, agradeço a todos até aqui e vamos continuar nosso trabalho, que é estudar a história. Muito obrigado e até mais.